Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder continuar com nossos estudos da parte de espanhol de interpretação de texto, especificamente para o Enem, eu vou aqui explicar e resolver com vocês a questão de espanhol do Enem de 2022, da questão número 2 do caderno azul. Lembrando que no Enem, a parte de espanhol aparece depois da parte de inglês, e que você escolhe também a parte de responder a qual língua quando você faz a inscrição do Enem. Então a gente tem aqui um texto relativamente curto que dá para você poder fazer, você ter uma leitura antes da pergunta, mas assim como toda boa pergunta do Enem, para você poder focar no que você precisa encontrar de informação do texto, é melhor você olhar para a pergunta e aí depois você vai para o texto. Então temos que no texto o autor faz uma crítica ao conhecimento das pessoas sobre as tecnologias, uso do celular ali por pessoas desautorizadas, funcionamento de recursos tecnológicos obsoletos, ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários, falta de informação sobre a configuração de alertas no celular. Então a gente tem aqui essas opções e a gente vai então para as alternativas, que seria, a gente vai para o texto, na verdade, que a gente teria então como Pequeño Hermano. Es no cabe duda el instrumento más presente y más poderoso de todos los que entraron en nuestra vida. Ni la televisión ni el ordenador, no hablemos ya del obsoleto fax o de las agendas o los libros electrónicos. Ha tenido tal influencia, tal predicamento sobre nosotros. El móvil somos nosotros mismos, todo desactivado e inerte, inocuo, ya les digo. Y de repente, tras un viaje y 3 o 4 imprudentes fotos, sala un aviso en la pantalla. Con sonido, además, pese a que tengo también todas las alertas desactivadas, y mi monstruo doméstico me dice, tienes un recuerdo nuevo. Lo repetiré, tienes un recuerdo nuevo. ¿Y tú qué sabes? ¿Y a ti, máquina democrática, qué te importa? ¿Cómo te atreves a decirme que son o no son mis recuerdos? ¿Qué es esta intromisión, este descaro? El pequeño hermano lo sabe casi todo. Solo hay una esperanza, que la obsolescencia programada mate antes al pequeño hermano y que nosotros sigamos vivos con los recuerdos que nos dê la gana. Então a gente pode perceber que o que acontece? A gente tem que esse texto ele faz de fato uma referência, né, ao Big Brother, que seria o grande irmão, que é essa figura que existe do livro de 1984, um livro inglês de George Orwell, como a gente fazendo a relação com que ele seria o celular, que seria o nosso pequeno irmão, nosso little brother, que fica nos perseguindo com tantas engenhosidades, em que inclusive a gente tem essa questão de que o próprio aparelho vai praticamente controlando o que a gente tem durante a nossa vida, assim como seria essa relação com o do Big Brother, com o do grande irmão do livro de 1984. E falando, né, que ele sabe tudo, que ele tem as informações, inclusive falando que ele tem uma nova memória, inclusive até falando, poxa, mas como que ele sabe que eu tenho uma nova memória? E aí, como essa questão das decisões que vão se fazendo com o celular escolhendo pela pessoa em vez de ser o contrário, a gente tem que o problema não é a questão da crítica, do conhecimento das pessoas sobre as tecnologias, mas o conhecimento sobre não gerenciar o celular sobre a escolha do usuário. Ou seja, a gente percebe que tem uma resposta que seria muito provável, que seria a letra A, que é conhecimento das pessoas sobre as tecnologias, mas é uma resposta muito aberta, porque não é sobre as tecnologias, mas é como administrar as escolhas dos usuários quando se usa o celular. Então a gente tem como a letra D que seria a correta, que seria a ingerência do celular sobre as escolhas do usuário. Então a gente tem a letra D. Se colocaria outra alternativa, você não entendeu muito bem o que seria, escreve nos comentários por gentileza, inclusive não esquece também de caso você tenha alguma pergunta que você quer que eu responda e que eu traga aqui para você poder também ver, para você poder me falar e eu poder responder para você também. Então a gente se vê no próximo vídeo e até o próximo vídeo e tenha um bom dia.